Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá então dar continuidade ao nosso estudo sobre a teoria geral do crime e especificamente o conceito de culpabilidade, que é o último ponto que nós temos para analisar do conceito analítico de crime. Vejam que até agora nós estudamos o fato típico, os elementos que compõem o fato típico, que excluem o fato típico, discutimos a ilicitude, as causas de justificação, as causas que excluem a ilicitude de um fato, e agora nós passamos a analisar o conceito de culpabilidade. Percebam que esse conceito também é muito importante para o direito penal, porque enquanto se estuda a tipicidade, enquanto se estuda o fato típico e a ilicitude, nós estamos falando sempre de condutas abstratamente consideradas, ou seja, em tese o fato é típico, em tese o fato é lícito ou ilícito, ou seja, sempre questões muito abstratas, claro, analisadas sempre sob a perspectiva de um caso concreto e tudo mais, mas são regras abstratas de análise, que são consideradas de forma generalista. Desse ponto, a partir de agora que nós vamos iniciar a discussão sobre culpabilidade, nós vamos analisar o sujeito que praticou esse fato típico e ilícito, ou seja, nós vamos analisar a carga pessoal propriamente dita, no sentido de individual de quem praticou essa conduta. Então vejam, as noções gerais envolvendo a culpabilidade estão relacionadas a um juízo de reprovação. Porque vejam, a ilicitude de um fato está relacionada à contrariedade deste fato frente ao ordenamento jurídico como um todo. Já a questão envolvendo a culpabilidade trata-se de uma reprovação pessoal, um juízo de reprovação pessoal do sujeito que praticou aquele fato típico ilícito. Ou seja, aqui está a individualidade, aqui está a, entre aspas, pessoalidade. Vejam, esse juízo de reprovação, ele tem por fundamento a ocorrência e a realização de um fato típico e ilícito e que tenha por pressupostos a possibilidade do sujeito ter agido de outra forma. Ou seja, nós não podemos estar diante de um sujeito que simplesmente deu causa a um fato típico e ilícito sem ter tido a opção de escolha. Este é o ponto fundamental que traz a base da discussão sobre culpabilidade na teoria, pelo menos mais aceita do direito penal, que é a questão do livre-arbítrio. Ou seja, a pessoa só poderia ser punida e só pode ser punida efetivamente pelo direito penal quando existir a possibilidade de escolha. Ou seja, culpabilidade nada mais é do que um juízo de reprovabilidade do sujeito em razão da sua escolha em cometer o cometimento de uma conduta típica e ilícita quando ele tinha condições de ter deixado de praticar este comportamento. Ou seja, nestes casos o sujeito será reprovável. Então vejam, a noção de livre-arbítrio é fundamental. Não preciso dizer para vocês que essa noção de livre-arbítrio dentro do âmbito da filosofia, dentro do âmbito do próprio direito penal mais moderno, tem sido um objeto de discussão bastante severo. Há autores que refutam a existência de um livre-arbítrio, refutam a existência dessa liberdade de autodeterminação e decisão do sujeito, e isso acaba colocando em xeque, evidentemente, todo o conceito de culpabilidade que foi sendo construído e que nós tomamos por base na nossa prática forense, no nosso dia a dia, envolvendo a aplicação do direito penal. Eu não vou me deter muito nas questões mais contemporâneas, isso seria um tema para a gente debater no âmbito de uma especialização, no âmbito do mestrado, enfim, ou em outros cursos de extensão que porventura a gente poderia fazer para debater a questão da culpabilidade e a ausência de livre-arbítrio e como isso impacta no direito penal. Então, nós vamos focar não numa questão defasada, não é nada disso, nós vamos focar no estudo do conceito de culpabilidade presente no nosso Código Penal, presente na nossa doutrina e que vai ser a base daquilo que vocês precisam ter de conhecimento na cadeira de Teoria Geral do Crime. Tá certo, pessoal? Bom, toda discussão envolvendo culpabilidade, ela traz à tona uma discussão muito presente no nosso imaginário, no nosso dia a dia. Ou seja, a culpabilidade, ela é do fato ou é da conduta de vida do sujeito? Vejam, reprovar um fato sempre leva em conta o fato praticado e não propriamente as condições pessoais do sujeito que praticou. Tentem pensar da seguinte forma: eu reprovo uma conduta de subtração de coisa alheia móvel por conta do prejuízo que ela causa ou porque a pessoa é, entre aspas, um ladrão. Vejam, eu não posso punir as pessoas por aquilo que elas são.
A responsabilidade penal, a responsabilização penal sempre é responsabilidade pelo fato praticado que irá recair na pessoa que praticou este fato. Ou seja, não invertam a lógica, não trabalhem com a responsabilização do autor por aquilo que ele é e não por aquilo que ele fez. Este é um erro muito fácil de nós termos constatado no nosso dia a dia, na nossa prática forense. Infelizmente, nós muitas vezes julgamos mais a pessoa por quem ela é do que propriamente por aquilo que ela fez. Isso não preciso dizer para vocês que traz um forte traço criminológico de etiquetamento, de segregação social, de segregação racial muito forte, principalmente em termos de contexto brasileiro. Então, sempre que vocês olharem para uma situação e não encontrarem elementos objetivos de um fato típico e ilícito praticado pela pessoa, vocês estarão correndo o risco de estarem correndo numa falha que é justamente um direito penal do autor e não propriamente um direito penal do fato. O nosso direito penal brasileiro, ele é essencialmente um direito penal do fato. É a responsabilidade pessoal do agente que recai sobre ele em razão do fato típico e ilícito que ele praticou, tendo a possibilidade de ter tomado essa decisão no sentido de optar pela prática do fato típico e ilícito. Tá certo, pessoal? Bom, qualquer dúvida, eu não preciso dizer para vocês, vocês têm um fórum de dúvida aí para a gente ir debatendo, para a gente ir conversando, nós podemos ir conversando também em outros vídeos. Eu fiz a ressalva nos vídeos anteriores, não notei o empenho de vocês em participar dos fóruns permanentes de dúvida, o que me deixa bastante preocupado. Não sei se vocês estão assistindo os vídeos ou em contrapartida, eu também não posso deixar de levar em conta, os vídeos estão muito bons e não estão deixando dúvidas. Certo, pessoal? Mas aproveitem, o nosso espaço é para justamente debater, trocar ideias e experiências sobre aquilo que a gente está estudando, sobre aquilo que a gente está vendo na matéria, para que isso seja realmente agradável para todos vocês, tá certo? Bom, dando andamento então ao nosso tema sobre culpabilidade, as nossas noções gerais sobre culpabilidade. Um outro ponto que está diretamente conectado com a noção de culpabilidade e reprovabilidade do fato praticado que recai na pessoa do agente que praticou é um conceito que foi sendo desenvolvido na criminologia, principalmente pelo Zaffaroni, que é um conceito de co-culpabilidade. Vejam, nós temos um sistema penal que ele é excessivamente seletivo. Ele pune pessoas determinadas, ele pune pessoas, ou melhor, pune com mais facilidade determinadas pessoas. Quer pela atuação primária da criminalização de condutas que são suscetíveis de serem praticadas por uma determinada classe social com uma facilidade muito maior, quer pela própria atuação das agências de controle estatal, polícia, enfim, questões relativas à fiscalização, que acabam por favorecer muitas vezes a perseguição penal de determinadas pessoas de determinadas classes. Muitas vezes essas classes mais oprimidas pelo Estado, usando os termos que o próprio Zaffaroni utiliza, são pessoas marginalizadas. E aí, se nós temos no conceito de culpabilidade como fundamento, como pedra angular de construção desse conceito, a ideia de livre-arbítrio, nós já podemos partir de uma crítica, que é a ideia de que nem todas as pessoas têm as mesmas condições de decidir. Quer por condições intelectuais, quer por condições principalmente de finanças, de questões de vulnerabilidade social pela condição social que ocupam. E aí o Zaffaroni propõe um conceito que é muito criticado, muito, digamos assim, crítico, mas ele traz um pouco de realidade à nossa dinâmica social. Ou seja, se pessoas de baixa renda já estão sendo suscetíveis por uma criminalização primária, ou seja, o legislador pune e criminaliza muitas condutas pensando diretamente no afastamento e na retirada das pessoas pobres do nosso convívio. Nós temos um Estado policial que acaba atuando com muito mais facilidade frente a pessoas de baixa renda. E aqui, pessoal, eu só coloco uma ideia para vocês pensarem. Como uma manchete de jornal vai divulgar um jovem negro detido na periferia com 2 baseados de maconha consigo? Agora, como será noticiado na mídia um jovem de classe média alta num bairro nobre da cidade de Porto Alegre que está com grande quantidade de drogas na sua residência? Vejam, isso é seletividade, isso é tratar de forma distinta as situações que são muito próximas.
Vejam, o Zaffaroni vai dizer o seguinte, que quando a pessoa estiver diante de uma situação de vulnerabilidade decorrente da falta do Estado, o Estado também é corresponsável por essa tomada de decisão da pessoa optar pelo crime, optar pela conduta típica e ilícita. Claro, ele faz uma justificativa, ele traz uma justificativa criminológica, ela é muito crítica, não é aceita, é um conceito muito específico da doutrina penal, que vocês vão encontrar nos livros, vão encontrar em provas, vão encontrar no estudo da criminologia, mas não é propriamente algo do nosso dia a dia. Isso já foi matéria de discussão nos tribunais, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos essa tese da co-culpabilidade sendo trazida, mas o STJ refutou. Isso foi, se eu não me engano, um pouco final da década de 90 e início de 2000, essa discussão esteve talvez mais forte nos julgados. Claro que essa noção de co-culpabilidade, que, digamos assim, mitigaria a responsabilidade do sujeito e compartilharia ela com o Estado, ela foi vista com muitas críticas e muitas reservas, por muitos. O primeiro problema que nós temos que identificar aqui é reconhecer a co-culpabilidade não é isentar de pena o sujeito. Ele é responsável, mas ele terá uma responsabilidade diminuída frente a uma pessoa que teve todas as condições e todas as ferramentas do Estado. Parem para pensar como um jovem de classe baixa que vive na periferia pode perceber a atuação do Estado. Muitas vezes violenta, muitas vezes truculenta, muitas vezes ilegal. Em contrapartida, um jovem de classe média alta vai perceber o Estado na sua dimensão positiva, ou seja, o Estado que dá assistência médica, o Estado que concede saneamento básico, o Estado que oferece segurança. Ou seja, é um lado positivo e por isso não haveria por que a pessoa decidir contra esse modelo estabelecido. Críticas à parte, o conceito de co-culpabilidade é um conceito importante para se entender a dimensão da responsabilidade, de como nós vamos jogar com esse conceito, mas ele não é um conceito que tenha, digamos assim, uma grande adesão na prática, como eu havia dito para vocês. Em todo caso, se vocês, enquanto defensores públicos, enquanto advogados, se encontrarem em situações de manifesta opressão do Estado sobre a pessoa, onde vocês consigam demonstrar a existência de um histórico de vulnerabilidade social dessa pessoa, não é ser pobre, não é isso. É ter, digamos assim, negativas de prestação do Estado, ver a dimensão negativa da atuação do Estado sobre as pessoas, talvez a tese da co-culpabilidade seja uma tese interessante. E o fundamento legal que vocês podem trabalhar aqui não é da exclusão da culpabilidade, porque isso não seria capaz de inocentar uma pessoa, mas uma hipótese de atenuação da pena. Ou seja, lá no artigo 66 nós teríamos a possibilidade de atenuação da pena do sujeito em razão digamos assim, da co-culpabilidade do agente, que é a divisão da culpa pelo cometimento do crime, pela decisão de comportamento criminoso com o Estado. Vejam, esse conceito ele é perigoso em alguma medida porque ele permitiria, numa leitura distorcida, punir mais severamente aqueles sujeitos que tiveram do Estado todas as condições. Vejam, peguem os casos envolvendo Lava Jato, peguem os casos envolvendo o governador do estado do Rio de Janeiro, ex-governador do estado do Rio de Janeiro, o Cabral. É um sujeito que tinha todas as condições e tinha todo o apoio e amparo do Estado. Ainda assim, ele decidiu pelo cometimento do crime. Seria possível, em razão deste conceito de co-culpabilidade, punir ele mais severamente pelos fatos que ele praticou? Esse é um ponto muito delicado porque o conceito de co-culpabilidade ele não é sinônimo de direito penal do autor, mas ele tem pontos e características muito próximas deste conceito. E por essa razão nós temos que tomar muito cuidado. Quando se pensa no conceito de co-culpabilidade, nós estamos falando da divisão da responsabilidade pela tomada de decisão do cometimento do crime com o Estado, e não procurando com isso uma justificativa para um aumento da pena do sujeito. Tá certo, pessoal? Então, muito cuidado com este conceito aqui. E, como eu havia comentado com vocês, o conceito de culpabilidade está diretamente centrado na ideia de livre-arbítrio. Ou seja,
a tomada de decisão, a possibilidade de escolher entre o certo e o errado, estaria, digamos assim, na base do conceito de culpabilidade, porque seria essa tomada de decisão fundada nesse livre-arbítrio que está associado à ideia de dignidade da pessoa humana, de uma pessoa responsável, de uma pessoa capaz de tomar decisões e arcar com as consequências dessas decisões, que nós estaríamos falando da possibilidade de punir e reprovar uma pessoa. Porque vejam, nós já temos um fato típico, nós já temos um fato ilícito, falta saber agora se essa pessoa é responsável pelo ato praticado. E sendo responsável, significa dizer que ela podia escolher de outra forma, mas decidiu praticar o crime. Tá certo, pessoal? Na sequência, nós temos mais alguns vídeos, tá certo? Qualquer dúvida, não esqueçam de colocar no nosso fórum permanente. Um abraço, até mais, tchau, tchau.